Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo de número 1, diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma ou instrumento de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e dele. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queridos, a oração do profeta Abacuque, ela é demasiadamente conhecida por todos nós. Esta oração do profeta, no momento em que ele estava, por certo, muito inspirado, até hoje embala todos os movimentos em que nós nos reunimos para falar acerca de avivamento. A oração do profeta nós podemos também traduzi-la como um clamor, tendo em vista que foi um ato onde ele rasga o seu coração e, sem medir o seu comportamento, sem medir o gesto que ele ia fazer, ele apenas se quebranta diante da presença do Senhor e diante da calamidade que estava a prisma do seu olhar. Ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Quando nós estudamos a palavra do Senhor a respeito daquilo que o profeta Abacuque está dizendo, nós conseguimos entender que este meio dos anos no qual o profeta estava se referindo era exatamente no período em que o povo estivesse no seu maior declínio da sua espiritualidade, tendo em vista que isto era algo bastante frequente naquele povo que tinha o nome do Senhor, aquele povo que tinha a Deus como o seu Senhor e Pai, mas eles sempre oscilavam em sua vida espiritual. Mas Abacuque nota que chegaria um momento em que o declínio espiritual seria tão grande que o Senhor precisaria de avivá-los. A palavra avivar, ela tem dois significados em seu significado exegético. A palavra avivar, ela é um verbo que vem do grego que significa raiar, que é manter vivo, dar vida ou reavivar aquilo que está morto. Mas quando nós olhamos para a definição etimológica daquilo que significa a palavra avivar, dentro do sentido bíblico, avivamento nada mais é do que um despertamento espiritual no qual o Senhor ele usa um grupo ou uma determinada pessoa para conclamar o povo para se render ao Senhor. Todas as vezes em que Deus ele precisa acordar uma nação, todas as vezes em que Deus ele precisa despertar um grupo de pessoas, ele sempre usa alguém para começar um avivamento. Nós conseguimos enxergar isso na lição do Antigo Testamento. Todas as vezes em que a moral do povo de Deus estava abatida, aonde a corrupção estava reinando, quando os templos estavam sendo profanados, quando o povo já não tinha mais temor de Deus, quando o pecado já não era mais um acidente, mas era uma recorrência, quando a imoralidade se tornava algo tão acostumado no povo, em que eles pecavam dentro da casa do Senhor e não tinha temor nenhum. Todas as vezes em que estas crises se instalam dentro do povo de Deus, Deus ele sempre levanta uma pessoa para começar um grande avivamento. Todas as vezes em que Deus ele quer despertar alguém, não pense você que Deus ele usará um anjo em sua manifestação corpórea para dar uma palavra a alguém, não. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele usa pessoas para acordar outras pessoas, e estas pessoas elas são despertadores de Deus para acordar
estão dormindo, e nessa noite o Senhor está falando ao nosso coração. Os despertadores estão tocando, os alarmes estão sendo disparados. Deus, Ele está clamando, Deus, Ele está gritando. É hora de se levantar, é hora de ficar de pé, é hora de se erguer, é hora de acordar, porque a minha vida está próxima. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra e nos dá alguns sinais de quando se faz necessário aquele aviamento. Nós podemos entender na Bíblia Sagrada diante de tantos exemplos que se fazem necessário haver um avivamento espiritual, mas nós queremos apenas citar três. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que todas as vezes em que o povo de Deus encontrava-se com desânimo, encontrava-se com infortúnio, em que para o tempo do Senhor era o momento em que eles estavam precisando ser avivados. A falta de ânimo de ir ao culto, a falta de ânimo de ir à igreja, a falta de ânimo de congregar, a falta de ânimo de estar entre os irmãos, a falta de ânimo de estar ativado e envolvido com as coisas do reino de Deus, não podem se tornar banalizadas, não podem ser vistas como algo natural, e nem pode ser um assunto que nós venhamos a romantizar e encontrar uma justificativa para isso. Você sabe por quê? Porque de tempo em tempo sempre houve dificuldade, mas o que denota a espiritualidade que promove alguém para estar dentro da igreja nunca foi a época, nunca foi a estação, nunca foi o período, mas sempre foi um coração aquecido. Aquele que tem um coração aquecido, ele chega de 8h30 da igreja, mas ele chega porque o seu prazer é estar na casa do Senhor. Aquele que tem um coração aquecido, ele às vezes chega no mundo com a boca do trabalho, mas ele chega porque ele quer cultuar. Aquele que tem um coração aquecido, se puder, ele deixa para estudar a aula que ele perdeu de madrugada, mas não abre mão de sempre as 9 e estar na casa do Senhor. Você sabe qual é o problema? É que o nosso coração está frio, o nosso coração ele está precisando ser aquecido. Uma vez em que Deus ele venha a aquecer o nosso coração, você verá ninguém de distância para chegar ao culto, você verá ninguém de esforço para fazer o trabalho, desânimo para vir para a igreja e para estar em comunhão. É sintoma de que estamos precisando de avivamento. A Bíblia diz que o povo anda exaltando o culto, que o povo anda exaltando o estar na igreja, na congregação, que a Bíblia nos conta no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8, que eles tornaram-se robóticos, eles tornaram-se automáticos, de maneira que ir ao templo era como se fosse apenas rito ou uma cerimônia qualquer, a ponto de que, meus irmãos, a Bíblia nos conta que eles tiveram a capacidade de oferecer para Deus animais apodrecidos, oferecer no altar de Deus coisas que estavam podres. Isto é um sintoma de que eles estavam precisando ser avivados, e
Quando as coisas agora do nosso interesse, nos esperamos para dar o nosso melhor. Mas muitas vezes, quando é para as coisas de Deus, queremos dar o resto dos tempos que nos sobra. Estamos precisando de avivamento. A Bíblia nos diz que é o segundo sintoma de que o povo estava precisando de um avivamento. É quando eles estavam perdendo o senso da moralidade. Esdras, no capítulo em que ele escreve a respeito do casamento, a Bíblia diz que o povo de Deus estava se casando com pessoas que não eram da mesma fé hebreia. Eles estavam fazendo casamentos mistos, e isto era um símbolo de que eles haviam perdido a moral. E o que é a moral? A moral é um conjunto de comportamentos e de normas que decide o que é certo ou errado para alguém. A moral é um conjunto de normas que delimita para alguém aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. Sabe qual era o momento em que Deus entendia que o povo estava precisando de um avivamento? Era quando eles perdiam esse senso de moralidade, do que era certo e do que era errado. Porque sem moral entra o relativismo, sem moral entra o hedonismo, sem moral entra o ecumenismo, sem moral as coisas elas são banalizadas, e nós estamos vivendo em um período dos nossos dias onde erros entre aquilo que é certo parece que é errado, e aquilo que é errado parece que é certo. Nada nos surpreende se isso for um comportamento que vem a partir daqueles que estão lá fora, mas a estranheza é que às vezes isso pode ninguém estar aqui dentro, pode ninguém estar aqui na congregação. O Senhor está dizendo: eu não aceito o relativismo, a verdade ainda é a verdade, o pecado ainda é pecado, o certo ainda é o certo, e o errado vai ser sempre errado. Eu sou um Deus que exige moralidade. Nós vivemos um tempo que é difícil, até para uma professor da escola dominical ensinar na classe de 15 a 17, porque a adolescente já vem com toda a agenda progressista, dizendo que o seu corpo é seu, dizendo que não precisa de marido, dizendo que não precisa mais de submissão. Mas o Senhor, nesta noite, que a vida jovem nos trouxe aqui para dizer: a Bíblia ainda é o nome de Deus, que essa vida mas o povo começou a negociar. Segundo sintoma de que eles precisavam de um avivamento. A Bíblia diz que o terceiro sintoma em que o povo eles precisavam de um avivamento era quando eles perdiam a essência da adoração. Olha, irmãos, a Bíblia nos conta que quando aqueles que foram levados para a escravidão, eles estavam tão frios como ele, que nem eles mesmos sabiam valorizar aquilo que eles tinham, porque aqueles que nos levaram para o cativeiro foram os primeiros a dizer: canta para nós o cântico de Sião. Mas o coração de quem estava frio entendia o seguinte: como é que nós podemos adorar se nós não estamos na nossa terra natal? Mas o Senhor, ele vem e desconstrói toda esta ideia. Quando se conta com aquela mulher samaritana, ele diz: mas a hora vem e agora eu quero os verdadeiros, eu quero os verdadeiros, eu quero os verdadeiros adoradores, adoradores, e Espírito de verdade, aqui, lá, agora, aonde eu for, e tenho o coração aquecido. Vem agora, vem agora, vem agora, vem agora.
eles, quando eles levam Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1, e no capítulo de número 3, na sua segunda epístola, quando ele diz: Timóteo, aquele que me livra, ele não se embaraça com as coisas desta vida, a fim de agradar aquele que o arregimentou. Aí no capítulo 3 ele diz: agora eu já estou certo de que o tempo da minha libação ela é chegada. Resta-me agora alcançar a coroa pelo justo juiz que dará naquele dia, mas não só a mim, a todos quanto esperam a sua vida. Então qual é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é dizer que a vida cristã é como a carreira de uma atleta. Quem está no começo, ele não precisa de renovo, porque no início já é motivador, porque ele está animado com a corrida. E quem está no final não precisa também, porque o prêmio por si só já é atraente. A linha de chegada já faz ele valorizar todo o esforço que ele correu. Então qual é a ideia de Paulo? Que é a mesma que ela tudo. Nós não precisamos de avivamento no início, porque no início ele é bom. E nós não precisamos de avivamento no final, porque o final já é motivador para aquilo que ele espera. O problema é quando nós estamos no meio do percurso. O problema é quando nós estamos na metade dos nossos dias. É quando a força vai caindo. É quando o suor vai bater no rosto. É quando os músculos começam a tremer. É nessa hora que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos fazer caminhar, para nos fazer chegar, para não nos deixar. Há muitos que começaram bem a sua carreira cristã, mas quando chegou na metade do caminho, não teve força para ir até o final. Mas o Senhor, nesta noite, está dizendo para nós que não estamos no início, porque a nossa salvação está mais perto para nós do que antes. E que também não estamos no final, porque nossos dias vão se encerrar. Nós estamos no meio. Aleluia, glória a Deus. E se nós não tivermos o auxílio do Espírito Santo, não somos melhores do que aqueles que ficaram pelo meio do caminho. A diferença é que alguns, quando estão cansados, em vez de descansar e de se renovar, ele entrega, ele pendura as harpas, ele deixa de fazer aquilo que ele está fazendo. E isso é uma ideia muito errada, porque nós pensamos que aquele que está cansado, para ele se aliviar da sua fadiga, ele tem que parar de estar fazendo o que ele estava empenhado. Mas a ideia de Isaías não é essa. A ideia de Isaías é o seguinte: é de que aquele que está cansado não tem que desistir de estar fazendo o que ele está empenhado. Isaías ele diz o seguinte: que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. Ele está cansado, mas ele se renova. Ele está fraco, mas ele se renova. Ele chega a cair, mas ele se levanta, porque ele sabe que Deus tem força para ele continuar a sua caminhada e a sua vida. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Mas a Bíblia nos conta por onde começa o avivamento. 2 Reis, capítulo 22. A Bíblia nos diz, enquanto eu estou falando, se você quiser uma coisa na sua Bíblia, que houve um momento em que a nação de Israel estava novamente precisando de um avivamento. E Deus, ele vai levantar um jovem rei para consertar aquela bagunça que estava acontecendo. Diz a Bíblia, em 2 Reis, capítulo 22, no versículo número 8, que o sumo sacerdote de Elias, irmãos, isso para nós é algo esclarecedor. A palavra, o livro da lei,
o sacerdote, ele encontra o livro, e quando ele encontra o livro, ele dá ao rei, e quando ele dá ao rei, o rei ele lê o livro e começa a fazer uma grande limpeza e reforma espiritual, tirando as coisas que estão erradas. Então perceba por onde começa o avivamento. A Bíblia diz que o avivamento começou quando alguém sentiu a necessidade do que estava faltando. A Bíblia diz que o avivamento começou quando alguém dentro do templo começou a sentir a falta das escrituras. Nós estamos vivendo dias em muitas igrejas em que o culto é tudo. Aqueles que têm jogo de LED, aqueles que têm uma grande cortina de fumaça, aqueles que têm uma medida de apagar as luzes, tem tudo no culto. Tem espaço para as crianças brincarem, tem um playground para atrair as famílias, mas não tem o avivamento. E o Senhor está dizendo: avivamento que não tem palavra é como um milho de pipoca, depois ele murcha, perde o gosto e não tem graça. Um verdadeiro avivamento, ele é oriundo da palavra. Um verdadeiro avivamento, ele é oriundo pela palavra. O rei procurou, depois que ele procurou, ele leu, depois que ele leu, ele deu ouvido, depois que ele deu ouvido, ele agiu. Porque tem aqueles que não procura, tem aqueles que quando procura não lê, e tem aqueles que quando lê não dá ouvido. Mas o rei Josias, ele procurou. Ele começou a ler, depois que ele leu a palavra limpa de eles, não tem como. Eu leio e disse: as coisas vão mudar, e deixar eu mudar, eu vou me posicionar. E quando ele se posiciona, o avivamento começa a surgir de novo, porque Deus, ele está à procura de alguém. À procura de alguém. O Senhor está à procura de alguém. A dificuldade é que Deus ele procura muito, mas poucas são as vezes que ele acha alguém que ele está disponível. Você prova mais, eu não provo, mas a Bíblia é quem diz que houve um momento em que Deus ele diz ao profeta Ezequiel: procure alguém e bote este alguém nas brechas do muro, para que os muros sejam tapados, a fim de que os adversários não passem por eles e invadam a cidade. E a Bíblia diz que não houve nenhum homem sequer. É tão difícil Deus achar, que a Bíblia diz que quando Deus acha alguém, ele se alegra. E isso é comprovado na história do grande patriarca da nossa vida cristã, que a partir dele e da sua descendência veio o rei Jesus. A Bíblia diz que quando Deus encontrou a Davi, ele alegrou-se tanto que ele disse: eu achei a Davi segundo o meu coração. Isso nos mostra que Deus ele procura muito, mas poucas são as vezes que ele encontra alguém que queira estar disponível. Irmão Mário, explique melhor para mim, eu tenho algo para lhe dizer. Nesta noite, minha viva jovem, Deus ele está à procura, Deus ele está à procura, Deus ele está com o seu radar, procurando alguém para que ele possa usar. Será que Deus ele pode achar você nesta noite? Deus não procura os mais sábios, Deus não procura os mais loucos, Deus não procura os mais habilidosos, Deus não procura aqueles que têm mais perícia, Deus procura aqueles que estão disponíveis.
Deus procura aqueles que estão disponíveis. Qual é o sinal de disponibilidade? Aquele que a Ele e quem há de vir por nós. Então disse eu: estou aqui, Senhor. Se tu quiseres, eu quero. Se tu quiseres, eu estou pronto. Se tu queres contar comigo, eu estou aqui para tu usares a minha vida. Senhor, eu não tenho muita ambição dessas coisas, mas se Ele me querer e se me aprova e me chamar, eu estou aqui. Eu vou. Eu aceito. Eu quero. Eu estou disponível. Eu estou disponível. Aonde estão aqueles que estão disponíveis nesta noite? Eu venho falando e nesses 3 minutos que me restam, é a Bíblia já é isso. Se você ainda não leu, eu lhe recomendo a você comprar a literatura de um grande pensador da palavra, cujo livro de sua autoria é Pentecostes, o fogo que não se apaga. Nesta literatura cristã, este autor diz que houve um homem cujo seu nome foi Billy Moody. Você sabe qual é a história de Moody? Moody, ele era um filho de uma família cuja sua mãe não teve a presença do pai dos seus filhos. E a história deste grande avivalista, Billy Moody, o instinto de sobrevivência fala mais alto. E ele pega uma caixa de sapato com uma escova de engraxar e vai para as ruas de New York City. Quando ele chegar, um homem que todas as manhãs passava por a rua onde ele ficava, lhe chamava para a escola dominical. E aquele convite foi ficando tão interessante, porque ele parava para muito encaixar seu sapato e dizia: menino, vamos para a escola dominical. E aquele jovem sentiu o interesse de ir para a escola dominical. Quando ele vai para lá, ele ouve uma pregação. E a pregação do reverendo que estava pregando naquela noite, naquela manhã era a seguinte: os Estados Unidos da América ainda está para ver o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa totalmente entregue nas suas mãos. Não foi apenas uma vez, não foi apenas um domingo, foram vários domingos em que Moody foi para a escola dominical. E quando ele chega lá, a palavra do pregador era a seguinte: ei, você que chegou aqui nesta manhã, você não sabe o que Deus é capaz de fazer com uma pessoa totalmente entregue nas suas mãos. Diz Moody na sua biografia que quando ele olha no pescoço para aquela caixa de sapato, para a sua realidade da sua casa, ele se tranca no seu quarto e durante 30 dias ele começa um propósito de oração. E nesta oração, as palavras que saíram da sua boca eram: Deus, eu quero ser alguém totalmente entregue nas suas
30 dias, Deus, eu quero ser alguém totalmente entregue nas tuas mãos. Deus, eu quero ser alguém totalmente entregue nas tuas mãos. Cada dia, Deus, eu quero ser esse alguém totalmente entregue nas tuas mãos. Depois de 30 dias, os Estados Unidos da América nunca mais foram o mesmo, porque Deus incendiou o coração de Putin e aquele homem se tornou o maior vivalista do século XX. Mas uma vez mais jovem, viu? Hoje para 2007. A palavra de Deus é: Pernambuco ainda está para ver. O Brasil ainda está para ver. Paulista ainda está para ver. Paraty ainda está para ver. O que Deus é capaz de fazer com alguém totalmente entregue nas suas mãos. Será que esse alguém vai ser você nessa noite? Será que esse alguém vai ser você nessa noite? Será que esse alguém vai ser você nesta noite? O Senhor está dizendo: se você quiser o desafio, eu estou aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história, para mudar o futuro da tua descendência. Se você se entregar totalmente em Jesus. Das células palavras de Deus, aqui é mais famosa é a seguinte: Senhor, eu quero ser um graveto seco, pronto a queimar. Porque se até o graveto seco começar a queimar, até a lenha verde vai começar a arder. Ei! Com essas palavras eu encerro dizendo nesta noite: para Deus mudar a realidade que você está inserido, não precisa de muitas pessoas, só precisa ter um. Para Deus mudar a realidade do teu bairro, da tua casa, da tua família, Ele só precisa de um. Será que você vai ter a coragem de ser esse um? Nesta noite, ele vai jovem. Ouve muito seu canto aqui de Deus. O que será do meu futuro? O que será da minha história? Será que meus filhos vão passar por aquilo que eu passei e passo? O Senhor está dizendo: eu só preciso de um. Eu só preciso de um. Se esse um for você, Paraty vai ficar pequeno, Paulista vai ficar pequeno, Pernambuco vai ficar pequeno, porque a casa vai começar a pegar fogo. A casa vai começar a pegar fogo. Se você é esse um que recebeu aquilo que Deus falou ao teu coração e queres ser esse alguém totalmente entregue na mão de Deus para mudar a tua realidade, Ele não é um lugar nem um ambiente. Quem muda é a realidade daqueles que estão inseridos nela. E o Senhor está te dizendo nesta noite: se tu quiseres ser este alguém totalmente entregue em minhas mãos, hoje é noite de aliança, vem para cá, para frente. É o segredo de Deus, né?
Porque Deus ele quer estreitar essa aliança nessa noite. E daqui a alguns anos você colherá os frutos dessa aliança de alguém que se entregou totalmente nas mãos de Deus. Vem cá. Traz aquilo que te traz pesado.